Alguns episódios atrás, eu disse que quando você escolhe escrever código imutável em JavaScript, sempre que possível, o código tende a ficar mais previsível, tende a ter menos bugs no longo prazo, porque você não vai ter que ficar rastreando partes do seu código em que a variável mudou de valor, por exemplo. Ficar fazendo mutação numa aplicação em diferentes partes dela é receita para criar bug. Eu disse também que eu iria mostrar algumas formas, algumas maneiras de deixar seus objetos imutáveis, manter a imutabilidade dos objetos que você cria no seu código. Então chegou a hora de você entender como deixar seus objetos imutáveis em JavaScript. Só que para isso ser possível, você precisa conhecer duas funcionalidades da linguagem. A primeira delas é uma funcionalidade chamada spread. O significado de spread é espalhar. Essa funcionalidade pode ser usada para espalhar propriedades de um objeto em um outro objeto, ou espalhar itens de um array em um outro array. Como que isso vai funcionar? Olha só, eu vou começar a codar uma coisa aqui e nomes nesse momento não são importantes. Poderia ser qualquer nome, tá? Const obj recebe um objeto, vou pôr aqui na mesma linha por enquanto, que tem uma propriedade própria que armazena 1. Então tá bom. Eu quero criar uma nova propriedade nesse objeto. E para fazer isso eu precisaria modificar esse objeto, Então, como que eu posso criar uma nova propriedade nesse objeto depois da declaração dele? obj.prop2 recebe 2. Aí se eu observar, o obj no console está aqui. O problema dessa abordagem é que eu modifiquei o objeto obj. Toda vez que eu uso o sinal de atribuição fora de uma declaração, estou fazendo mutação, tá? E o objetivo de uma abordagem imutável é não modificar o objeto. Isso é, se eu declarei esse objeto vai ficar do início ao fim da execução do meu programa do mesmo jeito que eu declarei ele. O objeto vai ficar do início ao fim do programa do mesmo jeito. Como que isso é possível? Vamos lá, primeiro vamos ver o jeito errado de copiar um objeto, tá? Uma possibilidade seria copiar o objeto original. Se eu copiar o objeto original, eu posso deixar o objeto original intacto e fazer as modificações que eu quero na cópia do objeto. Nesse caso, aí, o que eu faria? Eu criaria essa prop2 na cópia do objeto. E eu mostrei agora há pouco que, se eu fizer const obj2 recebe obj, isso aqui não criou uma cópia do objeto obj, não é verdade? Tanto é que se eu modificar obj2.prop2 recebe 2, se eu fizer obj2 aqui no console, tá aqui o obj2, mas se eu ver o obj1, não é o obj1, é o obj. Tá lá. Esse obj1, esse objeto foi criado de uma forma e aqui eu acidentalmente fiz uma reatribuição nele também. Por quê? Porque o obj e o obj2 estão armazenando o mesmo objeto. Então essa linha não criou uma cópia do objeto, só fez o obj2 armazenar o exato mesmo objeto que o obj está armazenando. E como esse é o jeito errado de fazer cópia de objeto? Como que eu faço uma cópia de fato do objeto? Seguinte, eu vou fazer obj2 armazenar um novo objeto, ou seja, aqui eu já criei um novo objeto e eu vou usar spread para espalhar cópias das propriedades do objeto original dentro do meu novo objeto. Isso significa que isso aqui espalhou aqui dentro do meu objeto, novo objeto,
cópias dessas propriedades. Nesse caso só tem essa propriedade. Espalhou uma cópia da propriedade prop que armazena 1. E aí se eu ver no console, tá aqui. Tá? Toma muito cuidado que isso aqui está sendo usado como spread, tá? E não como rest, que o Lucas tinha perguntado agora há pouco no chat. Dependendo de onde você usa esse spread, ele faz coisas diferentes. Aqui ele está espalhando as propriedades de obj dentro do meu novo objeto. Quando você usa os 3 pontinhos em um parâmetro de função, como eu mostrei agora há pouco, por exemplo, você está usando esses 3 pontos como rest. Tá? E eu sei que isso é complicado. Você usar 3 pontos para uma coisa e para outra na linguagem é complicado. Tá? Mas quando você declara os 3 pontos, quando você faz esses 3 pontos em um parâmetro de função, né, na declaração do parâmetro, ou em uma expressão de destructuring, que é uma coisa que eu vou mostrar mais à frente, você está usando rest. Quando você faz na criação do objeto ou de um array, por exemplo, né, você está usando como spread, você está espalhando. Então aqui eu estou espalhando as propriedades de obj dentro desse objeto novo objeto que eu criei. Tá? Então aqui está o prop1, prop que armazena 1. E aí, por aí você vai ouvir spread syntax, spread operator, é a mesma coisa, tá? 2 nomes para a mesma coisa. E aí, como eu criei um novo objeto, eu posso fazer o quê? Aqui na criação desse novo objeto, eu posso adicionar a propriedade que eu quiser, ou as propriedades que eu quiser. Então, prop2 recebe 2. Se eu salvar, tá aqui, prop2. E mais importante, né? Olha só, aqui eu estou espalhando as propriedades do obj, aqui eu criei uma prop2. Só que se eu olhar o objeto original agora, o obj, ele está intacto. Vamos fazer o esquema aqui da string, né? O obj está intacto, tá? Então, esse é um caso para você usar spread, que é você, entre aspas, copiar, né? Aqui eu criei uma propriedade dentro de um novo objeto, espalhei as propriedades do objeto original. Tá? Então, isso é uma forma de você adicionar propriedades sem modificar o objeto original. Você cria um novo objeto e faz a transformação dentro desse novo objeto no momento da criação dele. Alpha, seja muito bem-vindo, Alpha. E se dentro do objeto tiver outro objeto? Vou chegar lá. Vou chegar daqui a pouco. E se ao invés de adicionar uma propriedade no meu novo objeto, eu quiser mudar o valor de uma propriedade que foi espalhada? Porque olha só, aqui eu disse que espalhou propriedades de obj, né? Isso significa que a propriedade prop, uma cópia dessa propriedade, vive aqui dentro desse meu novo objeto. Por isso que aqui, obj2 no console, eu vejo essa propriedade. E aí, se eu quiser adicionar, se ao invés de adicionar eu quero mudar o valor de prop1, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever a propriedade espalhada. Sobrescrever, tá? Então vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar a prop2 aqui nesse objeto. E aqui agora espalhou prop1 e prop2, né? Do objeto original aqui dentro do meu obj2. Espalhou cópias. E aqui eu quero criar nesse novo objeto que eu tenho, vou ter uma prop3 que armazena 3. Aí que eu vejo que a prop só foi criada nesse novo objeto, que é o que eu realmente quero. E aqui em cima eu vou fazer o quê? Eu vou fazer prop recebe x. O que eu estou fazendo aqui?
eu sobrescrevi a propriedade prop que foi espalhada aqui dentro do meu novo objeto. Tá? Então, isso aqui espalhou a propriedade prop e aqui na linha abaixo eu estou sobrescrevendo a propriedade. Se eu salvar, olha só, no meu obj2 prop recebeu x, ou seja, foi sobrescrita, mas no objeto original continua intacta. Beleza? Só para... vou tentar deixar isso mais claro para você. Vou comentar esse código, só para você sacar o que eu quero dizer com sobrescrever propriedade. Eu tenho uma const obj que tem prop, que armazena 1. Se eu vier aqui embaixo e fizer prop, que agora armazena x, quando duas propriedades de mesmo nome existem em um objeto, a propriedade escrita por último sobrescreve a propriedade anterior. Tá? Por isso que se eu fizer obj aqui, isso vai retornar um objeto. Se eu visualizar ele no console, prop armazena x. Por quê? Porque aqui eu tenho duas propriedades de mesmo nome, mas aqui na última linha eu estou sobrescrevendo a propriedade. Então, quando duas propriedades do mesmo nome coexistem em um objeto, a propriedade escrita por último sobrescreve a propriedade anterior. Fechou? Show. Então é por isso que aqui, nesse novo objeto, com essa linha eu sobrescrevi a propriedade própria que foi espalhada acima. Vocês estão falando alguma coisa? Juan Rezende, é tipo um copy-paste. Tipo isso. Não tem como não ser cópia? Não, porque tipo primitivo é imutável, Seres Duca. Como eu falei, mesmo que você quisesse sobrescrever isso aqui, você não conseguiria, tá? Porque o 1 aqui é imutável. Então, quando a propriedade armazena um tipo ou um valor imutável, o que você espalhar aqui sempre vai ser cópia. Então, aqui não tem jeito de você modificar esse objeto 1 em si, porque ele é um tipo imutável. Beleza? Então isso aqui, quando se trata de tipo primitivo, isso aqui sempre vai espalhar cópias das propriedades, né? No caso em que a propriedade armazena um valor primitivo, ou um tipo primitivo. E aí, o que eu estava falando naquela hora do spread, você tem que tomar cuidado porque JavaScript tem a funcionalidade que eu mostrei que faz outra coisa, mas também usa 3 pontinhos. Que se chama REST Parameters. REST Parameters. Então aqui eu posso ter uma const x, por exemplo, que eu tenho um REST Parameters. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Você pode dar um nome de x, de banana, que esse aqui é um parâmetro. A diferença é que ele vai empacotar em um array os argumentos que você passar como valores, tá? Os valores que você passar por argumento. Então, quando você vê os 3 pontinhos em uma declaração de função ou em uma declaração de expressão de destructing, que eu vou mostrar mais à frente, é REST Parameters. Agora, quando você vê 3 pontinhos na criação de um objeto ou de um array, é spread. Tá? E você pode até ter uma função, vou fazer função x aqui que vai receber A, B, C. Vou botar só um console.log só para vocês visualizarem A, B e C. E aqui eu vou invocar x, vou comentar isso aqui por enquanto. Vou invocar x, passando aqui um array. Aliás, eu posso ter um array aqui, consta arr, recebe 1, 2, 3. E aqui, se eu precisar, eu posso espalhar os itens de arr, os itens do array. O que vai acontecer? Como eu estou espalhando, o parâmetro A vai receber 1,
que é o primeiro item que eu espalhei, B2 e C3. Salvei. O que eu estou fazendo de errado? Tá, faltou a arrow. 1, 2, 3. Tá bom? Então, para espalhar argumentos, você também pode ver o spread sendo usado. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de ver, mas pode ser que você veja, tá? Então, nesse caso aqui também é spread. Se for... Então, só é spread se for usado dentro da criação de um objeto, como eu fiz aqui. Dentro da criação de um objeto, de um novo objeto. Ou dentro da criação de um array, porque eu posso ter uma const arr não vai poder, arr2 tem um array, sei lá, eu quero espalhar, olha só, eu quero espalhar todos os itens do array arr aqui dentro e inserir 4, 5, 6, tá? Esquecer isso aqui por enquanto. Se eu fizer console.log arr2, tá aqui. Então, com essa expressão espalhei os itens do array arr dentro desse novo array arr2 e inseri os itens 4, 5 e 6. Tá? Então, aqui nesse caso também é spread. Então, só é spread se for usado na criação de um array, na criação de um objeto, ou como argumento de uma função, que eu mostrei agora há pouco. Séries do que eu saquei, isso é bom anotar, boa. Caso Ferreira, se eu mudar prop do obj antes do obj2, ele será espalhado para o obj2. Mas se eu alterar prop do obj depois do obj2, somente a obj será alterada, certo? Deixa eu ver se eu consigo voltar o exemplo. Será que é esse exemplo que você está falando? Vamos lá. Deixa eu ler novamente. Se eu mudar prop do obj antes do obj2, ele será espalhado para o obj2. Isso. Se eu mudar, por exemplo, eu tenho prop 2 ali, né? Então vou pôr prop 2 obj.prop2 recebe, mudei o valor. Então se eu visualizar o obj2 agora, eu vou ter essa propriedade, mudei o valor, né? Esse valor, porque eu estou modificando antes de espalhar. Então isso aqui modificou o objeto obj, e eu aqui embaixo eu espalhei essa propriedade modificada. Será espalhado para o obj2, mas se eu alterar o próprio do obj depois do obj2, somente o obj será alterado, certo? Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ler de novo. Se eu alterar o prop do obj depois do obj2, somente o obj será alterado. Então tá, obj.prop recebe isso, é isso mesmo, valor modificado. E agora vamos visualizar no console tanto o obj quanto o obj2. Tá aqui o obj2, ele mantém as propriedades, né? Porque isso aqui, caso são dois objetos independentes agora, tá? Por mais que eu espalhasse isso aqui é uma cópia. Como eu estou lidando só com valores do tipo primitivo aqui, isso aqui espalhou cópia, espalhou uma prop com uma cópia de um number 1, espalhou uma prop 2 com a cópia de number 2. Então agora são dois objetos diferentes, são cópias que eu tenho aqui dentro desse meu novo obj. Então o que eu fizer nesse obj aqui embaixo não vai afetar o obj2, porque é um novo objeto com cópias de propriedades espalhadas, tá? Então, essas cópias aqui, como é uma cópia, não tem mais relação com as propriedades do objeto original. Então aqui você pode, né, mas é bom evitar usar sinal de reatribuição fora de
de declaração que você está fazendo mutabilidade, está fazendo mutação. Mas sim, são dois objetos diferentes e propriedades diferentes também. Tem uma coisa que você precisa ter cuidado no uso do spread. Syntax, spread operator, mesma coisa, né? O nome. Mas tem uma coisa que você precisa ter cuidado no uso do spread, que é o seguinte. Spread faz cópia rasa. O que isso significa? Não copia objetos aninhados. E lembrando que array é objeto, porque é do tipo objeto, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse código aqui. Olha só. Eu tenho um objeto que tem prop2 e prop3 que armazenam um array. Este array é um objeto aninhado neste objeto. Porque arrays são objetos em JavaScript e arrays pertencem ao tipo objeto, tá? Como a gente viu em episódios passados. Aqui tem um obj2 que eu espalhei as propriedades de obj aqui dentro dele, dentro desse meu novo objeto obj2, sobrescrevi o valor de prop x, de prop para x, e aqui embaixo eu estou executando um push na prop3 do obj2. Né? Lembrando, o que é prop3? Array. E aqui, prop3 foi espalhado aqui dentro do obj2. Beleza? Será que isso funcionou como eu espero? Olha só, vou pôr um console.log aqui embaixo, que vai ter prop3 do obj2, dois pontos, e obj2.prop3. Se eu salvar, até aqui tudo funcionando como esperado. Só que se eu vier aqui e investigar prop3 do obj, olha só, tá o 4 lá. Ou seja, o push que eu dei aqui no meu obj2 também foi aqui para o 4. Foi aqui para esse array. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque objetos são tipos passados por referência. Relembrando, o que é uma referência? É um pedaço de código que acessa outro pedaço de código. E aqui, quando o obj espalhou essa sintaxe, 3 pontos, o spread, seguido do obj, espalhou as propriedades do objeto original, aqui neste caso, da prop3, não foi espalhada uma cópia do array de prop3. Foi espalhada uma referência. Isso é, prop3 de obj e prop3 de obj2 estão armazenando exatamente o mesmo array em memória. Se eu fizer console.log obj.prop3 é igual obj2.prop3, true é retornado. No episódio passado, eu falei que quando você compara dois objetos, se retornar true é porque na verdade são os mesmos objetos. Ou seja, tanto prop3 do obj quanto prop3 de obj2 estão armazenando o mesmo array em memória, tá? Então, nesse espalhamento aqui, a prop3 não é uma cópia dessa propriedade prop3. Prop3 é só uma referência para esse array prop3 lá em cima. Como que eu copio objetos aninhados então? Já que aqui, se eu estou espalhando desse jeito, não está fazendo cópia, está só referenciando.
Seguinte, quando eu faço isso aqui com o spread, as propriedades que estão armazenando tipos primitivos são espalhadas cópias aqui, tá? O spread está espalhando cópias de tipos primitivos, mas quando a parada é objeto, espalha só referência. Por quê? Porque o spread faz cópia rasa, não faz cópia profunda de array. O que significa isso? Não faz cópia de objetos alinhados. Não faz cópia de array, de objeto que esteja alinhado. Para eu copiar objetos alinhados, primeiro, eu vou remover isso aqui, acho que já deu para ver o exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever a prop3 que foi espalhada. Então aqui embaixo, posso vir aqui e fazer prop3 recebe novo array. Então eu estou criando um novo array. E vou espalhar os itens do array original dentro do novo array. Os itens do array original são objetos? Não, são tipo primitivos. Então vou espalhar uma cópia deles dentro do array, obj.prop3. Espalhei. Aqui, se eu salvar, já retornou false aqui. Porque essa condição retornou false. Ou seja, agora são dois arrays diferentes em memória. Eu tenho um array de prop3 do obj e tenho um outro array de prop3 de obj2 que contém cópias dos itens aqui de prop3 do obj. Beleza? É isso que está acontecendo aqui. Se eu exibir o obj2 no console, prop3 já está aqui, né? Está aqui, o obj3 são dois arrays com o mesmo shape, mesmo formato, mesmos itens, mas são dois arrays diferentes em memória. Isso significa que a alteração que eu fizer em um não vai ser refletida no outro, porque são dois arrays diferentes. Tá? Se é um novo array, eu posso adicionar nesse novo array o item que eu quero, aqui no momento do espalhamento. Momento da espalhação. E aí, se eu salvar, só o array prop3 do obj2 contém o item que eu quero. E o array que está em prop3 do obj continua intacto com os itens dele lá bonitinho. Beleza? Então eu usei o spread manualmente nos níveis de alinhamento que eu quero. Aqui tem um alinhamento, eu vou criar um novo array e usar o spread. E aí talvez você esteja na dúvida, né? E se for um objeto que tem muitos níveis de alinhamento? Vou ter que ir usando spread até chegar nesse objeto? A verdade é que dificilmente você vai ter que ficar fazendo mais de 2 níveis de alinhamento, tá? Mais de 2 níveis. Eu não vou dizer que não acontece, mas é difícil acontecer. Eu posso dizer que eu raramente, para não dizer nunca, vi isso acontecer. Porque geralmente, quando você cria esse novo objeto, você vai pegar só algumas propriedades que você quer aqui desse objeto que você está espalhando, tá? E aí, geralmente você não vai ficar pegando um objeto a rodo toda hora e objetos muito alinhados. Geralmente você não vai precisar disso, tá? E aqui vale lembrar que eu só fiz isso aqui porque eu queria adicionar aqui nesse novo array um novo item, tá? Mas se eu não quisesse, eu poderia deixar só o espalhamento de prop3 aqui normalmente. Se eu não quisesse modificar o array prop3. Tá? É importante lembrar disso. Que eu só fiz isso aqui, só criei um novo array porque eu queria adicionar um novo item. E aí, para eu não fazer isso modificando o array original, eu vim e criei um novo array aqui na prop3.
tá bom? Então dificilmente você vai ter que ficar fazendo mais de 2 níveis de alinhamento para ter que ficar adicionando coisas assim. Mas se precisar, se chegar a precisar fazer, uma alternativa é usar um método chamado Structured Clone. Como que usa o Structured Clone? Eu vou vir aqui no meu OBJ2, ao invés de criar um novo objeto dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui. Vou fazer Structured Clone e vou inserir o OBJ aqui como argumento. Se eu salvar, esse console.log resulta em falso dessa vez. Por quê? São 2 arrays diferentes em memória. Vou apagar isso aqui para ficar mais simples. São 2 arrays diferentes em memória agora, tá? E são 2 objetos diferentes em memória também. Ou seja, agora eu posso manipular, por exemplo, o array de obj2 sem me preocupar com esse array daqui. Como que eu faço isso? Eu posso vir, por exemplo, obj2.prop3.push e empurrar um 4 aqui. Salvar. Deixa eu voltar do jeito que estava para vocês verem. Salvar. Agora está aqui, a prop3 do obj2 contém esse 4 no final. E a prop3 do obj continua intacta. Então isso aqui é uma forma de fazer, tá? Ruim é que eu tive que usar push aqui, né? Mas não modifiquei o array original. O que é o cuidado que você tem que ter ao usar o Structured Clone? Será que seu novo objeto realmente precisa ter todas as propriedades do objeto original? Geralmente, o interessante é você criar um clone, entre aspas, do objeto, só com as propriedades que você vai modificar e usar. É o que eu expliquei agora há pouco, que eu estou fazendo, modificando isso aqui, né? Ou estava modificando isso aqui. E geralmente você não vai precisar usar e modificar todas as propriedades de um objeto. Então, se eu não quisesse mudar essa propriedade aqui, por exemplo, ter um array com 4 no final, eu poderia não fazer isso aqui e usar o spread aqui. Então, são raros os casos onde você vai realmente precisar clonar o objeto inteiro com Structured Clone, por exemplo, e precisar criar novos objetos alinhados para todos os objetos originais, tá? Eu não me lembro de um caso em que eu tenha visto isso ser necessário. Não quer dizer que não exista, mas eu não me lembro de um caso onde isso aqui, onde clonar todo um objeto, e aqui é um objeto simples, é um objeto de exemplo, mas imagina que você recebe um objeto de um banco de dados muito grande e aí você clona esse objeto inteiro. É muita coisa, não precisa, na maioria das vezes. Tá? Eu mesmo não me lembro de um caso onde eu tenha visto isso ser necessário. Então, muito cuidado ao usar esse tipo de funcionalidade aqui no seu código, tá? Você pode acabar fazendo coisas desnecessárias. Almeida Roger, daria também para usar JSON Stringify e JSON Parse? Daria. O problema é que JSON, se o seu objeto tiver um método, o JSON Stringify e Parse, eles não vão considerar esse método, porque JSON quando você transforma para JSON, JSON simplesmente vai ignorar o seu método no objeto, tá? Porque JSON, ele não... Usando esse método aí que você está falando, se você tentar copiar um método de um objeto, ele não vai vir para o parse. Porque ele não vai ir para o JSON. Porque JSON é um formato de string que não contém funções. Tá? E aí você não vai conseguir clonar um método, por exemplo.
se tiver método dentro do seu objeto. Hoje a forma mais eficiente que eu uso para fazer clones é realmente o spread, tá? Por quê? Porque eu não encontrei casos ainda em que eu precisei usar structured clone. Dá para usar? Dá, mas eu acho desnecessário para a maioria dos casos, tá? Por isso que eu uso o spread aqui.